Olá, bom dia. 1 hora da manhã, precisamente, do dia 31, domingo. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos e aproveitando que demos uma pausazinha no livro dos Juízes, nós fizemos Josué e Juízes e fizemos algumas observações em ambos os livros e depois colocamos o podcast com Mariano Soltis. Aproveitando, eu vou fazer uma revelação. Vou dizer a vocês qual é o meu segredo para crer na Bíblia. Pois é. Depois de ter castigado a Bíblia como crítico de, vamos dizer assim, impiedoso, agora vamos abrir um parênteses e vou mostrar a vocês o Marlon Crente. É só um pouquinho, tá bom? É só mostrar a minha metodologia. Qual o método que eu uso para crer na Bíblia, apesar de tudo aquilo que eu apresentei antes. Então, tem o Marlon crítico, acadêmico, né? E tem o Marlon crente. Na série que estou fazendo, estou tentando mostrar as incoerências e erros que fazem com que a Bíblia pareça um livro puramente mentiroso. E agora, eu vou dizer a vocês, neste vídeo, vamos fazer um parêntese, talvez necessite de 2 ou 3, mas valerá a pena, porque eu vou dar a vocês a receita de como é que eu consigo ler a Bíblia perfeita, certa, correta, exatamente por causa das excrescências, dos acréscimos, das censuras, das interpolações e das piedosas mentiras. É esse o papel desse vídeo. Legal? Preparados? Então lá vai o meu segredo. Mas não posso antes começar sem agradecer os like. Tem sido pouco, gente. Lembra do dedinho, hein? Dedinho importante. Colégio dos Magos Caldeus está crescendo. Já tem 2 pedidos de novos alunos. Ou seja, de 12, vamos pular para 14. Acabei de responder agora mesmo, 1 hora da manhã do domingo, dia 24, a 2 alunos que querem se matricular no Colégio dos Magos Caldeus. Pularemos assim de 12 para 14. Muito obrigado a vocês 2, mas escrevam mesmo, porque pediram qual era o procedimento e eu disse, escreva para o meu e-mail e aí solicitando ao meu e-mail e não nas perguntas embaixo do vídeo. Agradeço também aos donativos que foram dados. Muitas pessoas estão pedindo material e doando por esse material que a gente manda, né? Então, e finalmente, claro, como não podia deixar de ser, os meus adorados caribus de 37 anos atrás, que me dão a vida digna de um homem pesquisador, trabalhador, e não deixo agora de dizer, né, que acumulou um conhecimento bastante razoável durante 25 anos de estudo e 42 anos de comprovação das minhas pesquisas, criando assim um sistema que eu chamei de Projeto Caribu, que é exatamente o nome do curso. Então, com essa gratidão, no fundo do meu coração, né, a esses alunos, não são alunos, são minha família, já são minha família, 8, tá? Então, esperando que os novos, da nova leva de Colégio Magos Caldeus, também tenham os mesmos sentimentos desses 8, né? Então, vamos agora fazer a grande revelação. O professor Marlon vai dizer a vocês porque é crente, aparentemente e contraditoriamente, depois de ter dito que a Bíblia tem uma porção de erros, incoerências, mentiras, piedosas mentiras, censuras, interpolações. E agora, abrir um parêntese, já que nós fizemos o podcast do Mariano Soltis, mostrando o que é uma iniciação. Então, preparem-se, lá vai o vídeo. Primeira coisa, nós tínhamos acabado de dizer a vocês
que temos aqui um livro precioso, é judeu, faz parte da Biblioteca Judaica Resumida, já foi colocado na listagem anterior das incoerências, onde não consta o livro de Josué, o livro dos Juízes e o livro de Samuel, ano 430 a.C. Então, aqui está, é o próprio Bernard Casper quem diz, na página 26, ele dá a relação dos livros que chega até as mãos de Esdras, não vou reler, mas não consta Juízes, Josué e Samuel. Daí eu deduzo o quê? Que são épicos que foram feitos simplesmente para fazer com que a Bíblia tivesse uma ideia de algo linear, completo, escrito por uma única mão, né, e que fosse um livro que tivesse uma história coerente, coesa e completa. Então, com esse livrinho aqui, eu posso provar que não é isso. Então, o que acontece? Simplesmente, daí eu tenho a seguinte dedução. Se, no ano 430 a.C., Esdras recebeu os livros que, na época, constituía o cânon, e nesse cânon não existia nem o livro de Samuel, nem Juízes, nem Josué, esses livros foram escritos posteriormente. E foram escritos quando? Mais ou menos lá pela Guerra dos Macabeus, ou seja, 200 anos depois do cativeiro babilônico. Daí eu posso ler o livro dos Juízes, ler o livro de Esdras, ler o livro de Samuel e perceber que são épicos, epopeias. Não vou rejeitar, veja bem, mas eu vou ler esses livros com a lente de aumento, com a lupa. Já sei que esses livros são epopeias, não são históricos, não são crônicas, não são narrativas. Então, terei o cuidado de ler esses 3 livros fazendo uma visão, já tendo uma visão crítica deles. Não é simples? É bastante simples. Se esses livros fossem escritos na sequência dos outros, então seriam livros verdadeiramente credíveis. Mas como não são, Esdras não conhecia no ano 430, aqui está dito, então são livros que foram feitos apenas como épicos. Um direito do autor do cânon bíblico. A Bíblia é uma biblioteca. Então vejam, é assim que eu faço. Se não está aqui, logicamente não existiu no ano 430. Se não existiu no ano 430, então foram feitos posteriormente. Logo, esses livros não são legitimamente a sequência do cânon bíblico, tal como nós deveríamos ter. Alguém acrescentou, e acrescentou lá pelo tempo da Guerra dos Macabeus, 200 anos depois do cativeiro da Babilônia, 360 anos antes de Cristo. Aí eu já vou ler esses 3 livros com mais cuidado, entenderam? Mas não vou deixar de ler, não vou deixar de verificar o que é que tem de verdadeiro neles, só que serão 3 livros que eu vou separar e vou ler de uma maneira extremamente cuidadosa e crítica, não da mesma maneira. Então vocês vejam como é. As coisas, os erros cometidos pelos agiógrafos. Agiógrafo é um nome difícil, mas é o nome que se dá ao escritor de um dos livros da Bíblia, inteiro ou um pedaço. Então, através de um erro do agiógrafo, ou de um cochilo, ou de um acréscimo, ou seja, através de alguma coisa que desqualifica aqueles livros, eu vou ter o cuidado de ler esses livros de modo crítico. Entenderam qual é o método? E assim, o que deveria ser para uma pessoa que não tem esse cuidado, que vai dizer que a Bíblia é um lixo, é um monte de mentira, eu não farei isso,
apenas terei o cuidado de ler esses 3 livros, passando pelo crivo da minha crítica e verificando agora, com muito cuidado, o que há neles de verdadeiro e o que não há neles de verdadeiro. E o que é que eu vou encontrar? Já mostrei para vocês. Aqui nós temos o honorável padre Frederico Dattler, que na página 10 do seu livro, A Carta aos Hebreus, comentada por ele, diz que Samuel foi o herdeiro espiritual de Eli, no santuário de Nob, fundado por Itamar. Né? E o que é que acontece? Acontece que o marcador caiu. Caiu e sumiu. Não está visível. Então depois eu encontrarei. Então, aqui, o próprio padre Frederico Dattler, ele mesmo, vai dar, na relação dos sucessores do sumo sacerdócio, no livro Léxico Bíblico Litúrgico, ele vai dizer que o sucessor de Eli foi seu neto Aquitobe, segundo está no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 3. E o sucessor de Aquitobe foi Aquias, ou Aquimeleque, sacerdote de Nob, que foi assassinado por Saul. Então você vê a incoerência. Então nós temos aqui 2 livros escritos por um crítico, um biblicista famoso, padre Frederico Dattler, em que, em uma determinada página, ele diz que Eli, que era sumo sacerdote apenas para os membros da comunidade de Nob, que foi ilegitimamente fundada por Itamar, e foi sucedido por seu filho adotivo Samuel, porque seus 2 filhos morreram, legítimos, e Cabode, seu neto, não quis saber do cargo. Aqui, ele diz que, na relação dos sumos sacerdotes, que o sucessor de Itamar funda uma nova linha e aparece a pessoa de Eli como sucessor do sucessor do sucessor de Itamar, no primeiro livro de Samuel e no primeiro livro de Crônicas. Depois que Eli foi seguido por seu neto Aquitobe e não por Samuel. Gente, olha ali, quando eu leio isso, ao invés de eu dizer que a Bíblia é uma mentira, eu vou ter o cuidado de verificar. E ao verificar isso, o que é que eu vou achar? Vou achar o seguinte, vou recorrer à Bíblia, e ao recorrer à Bíblia, eu vou perceber que aqui eu vou encontrar Aquitobe. Aqui eu vou encontrar Aquitobe. E aí, o que é que vai acontecer? No livro dos Reis, eu vou encontrar Aquitobe. Deixa eu ver se a gente encontra com facilidade. Esdras, já passei. Então, eu vou encontrar Aquitobe, né? E aí vai ficar claro que, na verdade, Aquitobe existiu e Aquitobe foi sucessor de Eli mesmo. Então, não foi Samuel, porque Samuel não se incomodava. Samuel era, supostamente, exercia uma função política. A gente diz que foi juiz, mas não se tem certeza, porque não há nenhuma ligação entre o livro de Samuel e o livro dos Juízes. Então, a gente considera Samuel um juiz, e quando eu leio o livro de Samuel, eu faço de conta que ele é a sequência do livro dos Juízes, mas sei que não é. E aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 6, diz: Saul inteirou-se de que Davi e seus seguidores tinham sido descobertos. Encontravam-se sentados em Geba, debaixo do tamarisco. Então, Doeg, um puxa-saco de Saul, diz a ele: Encontrei entre os servos de Saul um filho de Isaí chegar a Nob, parece aqui a comunidade que Itamar fundou, a Nob,
na casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Apareceu Aquitobe. Tá vendo? Ó? E ele consultou o oráculo e forneceu víveres para Davi. Consultou o oráculo a pedido de Davi. Qual era o perigo que Davi estava correndo? E entregou-lhe a espada de Golias, forneceu pão e comida. Então, o rei mandou chamar Aquimeleque, filho de Aquitobe, já é a repetição, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que se achavam em Nob, e logo os apresentaram ao rei. Disse-lhe Saul: escuta, tu me traíste. E Aquimeleque respondeu ao rei, dizendo: não, pelo contrário, quem é igual a Davi, teu servo fiel? Mas o rei disse aos seus soldados: matem todos eles. Ninguém teve coragem, os soldados não tiveram coragem de matar a comunidade sacerdote, a comunidade de Nob, respeitando a dignidade sacerdotal, mas Doeg, o vagabundo que fez a denúncia, estava ali presente e era um canalha. Então Davi diz: então vai tu e mata os sacerdotes de Nob. E Doeg, o Idumeu, voltando-se, lançou-se sobre os sacerdotes e trucidou naquele dia 85 sacerdotes que levavam toda a indumentária sacerdotal do descendente de Tamar. E Saul passou a fio de espada Nob, a cidade sacerdotal, homens, mulheres, crianças e lactantes, bois, jumentos e ovelhas. Todos caíram ao fio da espada. Somente escapou um filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe, chamado Abiatar, que fugiu e foi procurar Davi, ao qual levou a notícia de que Saul tinha trucidado o sacerdote de Nob. E Davi disse a Abiatar naquele dia: com certeza foi informado por Saul. Sou responsável pela morte dessas pessoas, porque me socorri delas e assim fui responsável pela morte delas. Fica tu comigo, serás meu amigo fiel e companheiro, e eu te defenderei. Pronto, aqui aparece Aquitobe, realmente existiu, então está aqui, tá vendo? É filho de Aquimeleque, vamos voltar aqui, né? É filho de Isaí. Não, o filho de Isaí chegou a Nob, na casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Então Aquitobe tem um filho chamado Aquimeleque, e Aquitobe é, portanto, quem vai herdar legitimamente o sumo sacerdócio de Eli, conforme o padre Dattler diz no seu livro Léxico Bíblico Litúrgico. E por quê? Simplesmente porque Samuel não estava nem aí para a questão de usar vestes sacerdotais, ficar naquela casa bonita, um templo, era uma cidade-templo, e Samuel saía de cidade em cidade. Para ele era mais importante cuidar do povo, organizar a comunidade messiânica que ele conhecia, recebeu de Eli a tradição messiânica, um povo que seria preparado para fazer do mundo uma sociedade justa, fraterna, equitativa. Então ele não ficava na cidade de Nob. Viu como é fácil de ver? Samuel dava preferência a organizar as cidades de Betel, as cidades oh meu Deus do céu, agora vamos ver, a Masfa, ou Mispa, e Ramá, e outras. Então, com esse compromisso, ele não podia ficar em Nob. Não ficando em Nob, que era a cidade sacerdotal fundada por Itamar, ele não usava vestes sacerdotais, abriu mão disso, que era um direito dele, não quis ficar ali fixo,
achou que a obrigação dele era cuidar da organização do povo e assim fazer valer, realizar a promessa messiânica de um povo que criasse o verdadeiro sionismo. E aí nós temos a resposta. Por que aparente contradição? Porque o padre Dattler diz em um livro que Samuel herdou o sumo sacerdócio, herdou de fato, e em outro livro ele vai dizer que não foi Samuel, foi Aquitobe. Foi Aquitobe de fato. E aqui ele diz claramente: Eli foi seguido por seu neto Aquitobe, como está no 1 Samuel. E o sucessor de Aquitobe foi Aquias, ou Aquimeleque, sacerdote de Nob. Então, seu filho. Então, Aquitobe aparece aqui, o fundador da comunidade de Nob aparece aqui, Itamar, Eli aparece aqui, e Samuel não aparece. Mas tudo está escrito no livro de Samuel. Logo, quem escreveu o livro de Samuel, escreveu dizendo que Samuel não vivia na comunidade de Nob, abriu mão das vestes sacerdotais, das características sacerdotais, e preferiu organizar a comunidade messiânica, que seria o sionismo verdadeiro, tentando organizar o povo de Belém, Betel, né, na verdade aparece como Betel, de Masfa, de outras comunidades. Ou seja, ele não ficou na comunidade de Nob. Ao não ficar na comunidade de Nob, automaticamente Aquimeleque, filho de Aquitobe, então teve que assumir a chefia do grupo sacerdote. 80 e tantos, segundo o relato. Vou reler o relato para vocês verem como faz sentido. É assim que eu vou ler a Bíblia. Ó. E nesse dia, Davi passou a fio de espada Nob, a cidade sacerdotal, com homens, mulheres e crianças, trucidando 85 homens que vestiam as vestes sacerdotais. Detalhe verdadeiro que mostra que, tendo Samuel se ausentado, um homem chamado Aquimeleque, filho de Aquitobe, assume a chefia da comunidade e aí faz as funções de sumo sacerdote. Perfeitamente coerente, minha gente. Perfeitamente de acordo. Perceberam como é que eu leio a Bíblia? Perceberam porque eu creio na Bíblia? Então, na verdade, não há contradição aqui, como parece haver à primeira vista. Quando você se aprofunda, você percebe que Samuel é o herdeiro legítimo de Eli, porque é reconhecido pelo povo, porque é piedoso, porque é um homem idôneo, mas ele dá preferência a organizar o sionismo verdadeiro e preparar, assim, as cidades em torno. Eu me lembro de memória, não vou ler, mas de memória, vou ler sim, acho que vou ler. Perdi a marcação, mas está aqui. Ele vai... As fontes bíblicas falam dos lugares seguintes que Samuel preparava para a comunidade messiânica do verdadeiro sionismo: Masfa ou Mispa, Betel, Gilgal, Ramá. Ramá era a que eu queria, porque é a cidade dos pais dele, é lá que ele vai se fixar praticamente. Ele vai passar a vida quase toda em Ramá e lá vai morrer nos braços de Davi. Finalmente, Betel, que vai ser aqui escrito Belém. Pronto, não há contradição. Acabou. A contradição aparente está desfeita. Esse é o meu método. Esse é o segredo do professor Marlanf. Critico a disparidade de ambos os livros e depois me aprofundo e vejo que a resposta a essa aparente contradição do padre Dattler se encontra na própria Bíblia, no episódio em que o rei Saul manda matar todos os sacerdotes de Nob. Está descrito no livro de Samuel,
85 homens, todos eles sacerdotes, e aí ele manda matar. Uma crueldade sem nome. Homens, mulheres e crianças. Então, não há contradição, mas aí agora eu vou ler isto, mas vou perceber o seguinte: isso está descrito onde? Isso está descrito no livro de Samuel. Ó. Aqui ele diz, no livro de Samuel. Samuel, capítulo 22, versículo 6. Eu aí vou procurar agora me aprofundar ainda mais para saber se essa informação é verdadeira. Vou encontrar, sim, porque vou encontrar. Aqui eu encontrei que Aquimeleque é filho de Aquitobe e assumiu a chefia do grupo da cidade sacerdotal de Nob, fundada por Itamar. Engraçado, né? Em vez de ser Aquitobe, é Aquimeleque. Mas termina depois, quem herda realmente, Aquimeleque é morto imediatamente por Saul, e aí quem assume imediatamente é Aquitobe. Saul, no dia seguinte, manda o desgraçado Doeg voltar, matar todo mundo. E aí só quem foge é Abiatar. Simples, encontrei a resposta. Tá vendo? Procurando, me informando, então encontrei a resposta. Itamar funda Nob. Nob é uma comunidade ilegítima, mas é fundada por Itamar, que tem sangue aronítico. Eli é um dos sucessores de Itamar. Eli tem como filho Samuel e como neto Icabode, mas Icabode não quer saber. Então Samuel é quem vai sucedê-lo. Mas Samuel dá mais importância à função profética sacerdotal do que à função profética e organizadora da comunidade messiânica. Ao fazer isso, ele abandona Nob e fica no trabalho, se dedica ao trabalho de organizar a comunidade messiânica, que seria, né, uma célula do verdadeiro sionismo sobre a terra. Não há contradição, então. Acabei com a contradição. Agora eu posso confiar que realmente Aquimeleque, filho de Aquitobe, assume a chefia da comunidade de Nob, ele e não o pai. Curioso, né? É o filho quem faz isso. O texto não explica por quê. Mas depois, quando quando Saul chega e sabe que ele deu pão a Davi, alimentou o exército de Davi, que era inimigo de Saul, mata-o imediatamente e deixa os outros e sai. No dia seguinte, ele se arrepende de ter deixado vivos os sacerdotes que estavam naquela comunidade. Ele manda um desgraçado que vai matar 85 sacerdotes com suas esposas e seus filhos. Aqui está, portanto, o complemento da história que está aparentemente sendo objeto de uma contradição nesses dois livros. Assim, eu posso, me aprofundando e pesquisando, acreditar na Bíblia. Então, existiu Samuel como herdeiro de Eli. Existiu a comunidade de Nob, que foi fundada por Itamar, já estou me repetindo, né? Mas Samuel abre mão de ficar ali como sumo sacerdote. Aí Aquimeleque, filho de Aquitobe, assume a chefia da comunidade. Por alguma razão, ele toma essa atitude, em vez de ser o pai, Aquitobe, então Aquimeleque, filho, é quem assume. Saul, na sua ira por Davi, quando sabe que Davi passou por ali e foi alimentado por Aquimeleque, então mata Aquimeleque imediatamente e vai embora. Quando chega mais adiante, ele acampa. E aí a ira dele se acende e ele diz: para que deixei vivo aqueles que alimentaram Davi, acolheram ele? Ora, quem tinha feito foi Aquimeleque, que era o chefe da comunidade. Mas ele agora se revolta na ira louca dele contra todos. Ele manda Doeg voltar e matar todos os 85 sacerdotes. Quem escapa? Abiatar. Mas Aquitobe, durante algum tempo, foi sumo sacerdote. Então, aqui nós já temos um probleminha também.
Então, a Frederico Dátila não menciona Quimelec. Na linhagem sacerdotal que ele dá, vou repetir, ele diz: aparece a linhagem de Tamar na pessoa de Eli, livro de Crônicas e de Samuel. Eli foi seguido por seu neto Aquitobe, não fala de Aquimeleque. Então, o verdadeiro sumo sacerdote era Aquitobe, embora quem fosse mais, tivesse iniciativa, quem desse alimento a Davi, quem governasse a comunidade, fosse seu filho Aquimeleque. Entenderam? É complicado, mas é a única maneira de você ler a Bíblia de maneira correta. Estou dando a você porque eu creio na Bíblia. Como é que eu tiro a limpo? Então, as aparentes contradições, na verdade, se você for a fundo, você vai encontrar que elas têm respostas. Só que você tem que ter paciência, tem que ter capacidade de pesquisa e tem que ter, sobretudo, a luz do Espírito Santo para encontrar tudo isso aqui, ó. Na própria Bíblia está a resposta. A comunidade de Nob foi destruída, foi trucidada. E Aquitobe, que é o verdadeiro bisneto, né, de Eli, já que o neto Icabode não quer saber de ser sacerdote, então Aquitobe é o bisneto e é quem vai herdar a dignidade sacerdotal de Eli. Pronto, está montada a história bíblica. Perfeita, sem contradição. Você vê então que as contradições passam a ser apenas ponto de partida para que você faça uma, vamos dizer assim, uma peneirada, pesquise e consiga recolocar no devido lugar a história bíblica. Dá trabalho? Dá. Mas poderíamos fazer tudo isso em um texto, se, como o Papa Francisco disse, fizéssemos uma revisão da Bíblia toda. E quando eu leio a Bíblia como crente, eu tenho cuidado de fazer essa investigação e chegar a essa conclusão. E aí, creio na Bíblia. Viram como é fácil? Só dá trabalho. Só dá trabalho. Ou seja, a partir deste livro, que diz que não há o livro de Samuel, não há o livro dos reis, não há o livro de Josué, aparentemente eu vou dizer o quê? Então a Bíblia é uma merda. Por quê? É o que diria qualquer pessoa que seja ateu ou não tenha o devido cuidado de achar que a Bíblia é um livro sagrado. Parece que ele está certo, porque esse livro é judeu e diz que não havia comunidade de Nob, porque não aparece nem Aquitobe, nem aparece Eli, não aparece o livro dos reis, não aparece Samuel, não aparece Josué. Logo, esses livros eram desconhecidos no ano 430. Aí, se eu ficar somente aqui, chegarei à conclusão, então, que o livro dos reis, de Josué e de Samuel são ficções. Não são. Ali são epopeias que foram escritas com uma intenção de provar que o sionismo verdadeiro foi defendido, existia, e o canalha do Esdras omite isso porque não interessa para ele, ele vai perverter o sionismo, nós vamos ver isso quando chegarmos a ele, então não interessa para ele, ou seja, a lista que chega até ele não tem esses 3 livros, porque esses 3 livros vão dar informações que seriam, para ele, inconvenientes, já que Samuel luta com todas as forças para fundar uma comunidade messiânica que seria o verdadeiro sionismo, que nós hoje viveríamos no paraíso. Então, o canalha do Esdras não coloca na lista de livros dele, não interessa a ele. É ele quem vai entortar tudo. E aqui, aparentemente, o padre Frederico Dátila dá Samuel como herdeiro de Eli, na comunidade de Nob, e aqui ele diz que foi Aquitobe. Mas tudo é conciliado se você pesquisar. Porque Aquitobe, bisneto de Eli, realmente herdou o sumo sacerdócio.
e Samuel também herdou o sumo sacerdócio. Porém, Samuel, preocupadíssimo em fazer a comunidade messiânica, abandonou Nob, cidade sacerdotal, fundada por Itamar, e se dedicou a organizar as cidades em torno de Nob, para que ali fosse fundada a comunidade messiânica, que se tornaria o começo, a célula inicial do sionismo verdadeiro. Pronto, é assim que eu leio a Bíblia. É assim que eu creio. Eu posso crer. No próximo vídeo, então, aqui eu examinei o fator Nob, Samuel, Aquitob e Aquimeleque, a morte do sacerdote da cidade de Nob, tudo perfeito, descrito detalhadamente, assassinados por Saul na sua fúria louca. Então aconteceu, e mostra que Samuel não aparece na lista dos sacerdotes que o padre Frederico Dattler dá, porque Samuel abriu mão da dignidade sacerdotal, porque interessava a ele mais a função profética e a função de organizador da comunidade messiânica, que seria verdadeiramente o sionismo, tal como Javé tinha idealizado, tal como Moisés tentou fazer. Moisés com o nome de Osasif. Tudo faz sentido, minha gente, quando você, iluminado pelo Espírito Santo, com as luzes divinas, com o coração corretamente direcionado, buscando a verdade, pesquisa e encontra. Na Bíblia, nos livros que lhe auxiliam a entender a Bíblia, e aí, assim, eu leio a Bíblia e posso dizer, creio. Agora, depois de ter tirado essas dúvidas, o que fica é uma Bíblia retificada, é, portanto, outros textos, né? E esses outros textos vão dar a história verdadeira da Bíblia. Ou seja, eu tenho que recompor, refazer a Bíblia na sua verdadeira história, na sua verdade histórica. Portanto, qualquer um pode fazer isto. E o Padre Francisco queria fazer isso na Bíblia toda. A Bíblia do século XX seria o nome dessa Bíblia, fazendo o que eu estou fazendo aqui. Vou então fazer um segundo capítulo. Aqui foi dedicado a Samuel e Eli, a comunidade de Nob. E o próximo vídeo vai ser a Abraão, que será também outro ponto discutível. Entenderam? Por isso, leio a Bíblia, creio na Bíblia, porque sou capaz de, lendo esse livro, descobrir que as aparentes incoerências que aparecem, porque os redatores não tinham cuidado, eles tinham certeza de que o povo acreditava em qualquer coisa que eles escrevessem, até porque o povo era analfabeto. Então, eles fazem isso sem preocupação nenhuma e fazem com a distância enorme, porque desde a comunidade de Nob, que foi fundada por Itamar, e que deveria ser por volta do ano 1200, só foi escrito no ano 300, são 600 anos, onde essa história foi transmitida oralmente, e nesses 600 anos corrompeu-se muita coisa. Mesmo assim, eu tenho subsídios de onde eu posso tirar a verdade que me permitirá dizer, eu creio na Bíblia Sagrada. Este é o meu segredo. Está aqui dado um episódio. No próximo vídeo, darei Abraão, que tem mais contradições ainda. Mas estou dando a vocês o meu segredo, o meu método para ser crente. Está vendo? Legítimo, obedecendo à exegese, à coerência interna do texto, ao texto e ao contexto, à crítica textual, à lógica, à coerência, ao critério e a todos aqueles requisitos que as ciências bíblicas, principalmente épicas, exigem. Então, tudo será
retificado, tudo será compreendido. Basta que você tenha a luz do Espírito Santo, a paciência, a bondade de coração para descobrir a verdade e ame essa verdade e queira saber qual foi a verdadeira história que aconteceu na Bíblia. Apesar daquelas incoerências, você tira os véus, os 5 véus, e chega à verdade. Itamar funda a comunidade de Nob? Sim, fundou. Era lícito? Não, era ilícito. Fez por ciúme. Mas é sucedido por vários e chega um momento em que Eli recebe essa dignidade. Eli tem um neto Icabode, já que os filhos morrem, mas o neto não quer saber. E ele tem um bisneto chamado Aquitobe. Só que Aquitobe fica na dele. E o pai e o filho de Aquitobe, Aquimeleque, é quem assume a chefia da comunidade. Por que motivo a Bíblia não dá? Era uma pessoa mais atirada, era como Pedro, né? Entre os apóstolos, ele era mais ativo, ele tinha mais, vamos dizer assim, iniciativa. E ao invés da comunidade ser chefiada por Aquitobe, que era o legítimo sumo sacerdote, por isso é dado pelo padre Federico aqui, que o verdadeiro herdeiro de Eli foi Aquitobe, bisneto de Eli. É verdade. É a mais pura verdade. Então eu posso recompor a verdade bíblica, basta ter os livros necessários, basta ter o desejo de chegar à verdade, o amor pela Bíblia, que é o maior repositório que a humanidade herdou, é uma biblioteca, e para sair dessas contradições e desses labirintos, eu terei que ter esse trabalho. O professor Marlanf, crente, faz esse trabalho, junto com o professor Marlanf, crítico. E chego ao quê? Ao sentido verdadeiro, real, linear, perfeito, e componho a minha história da Bíblia e posso dizer, creio na Bíblia. Pronto, dei a vocês o meu segredo. É assim que eu faço. E por isso sou crente. Mas, para ser crente, tenho que ser crítico. Porque é através da crítica que eu vou descobrir aquilo que eu tenho que escoimar, ou explorar, ou chegar aos detalhes. Esse é o meu segredo, está dado agora para vocês. No próximo vídeo, Abraão. Está prometido, tá? E está dado o segredo. É assim que eu faço. Até o próximo. Não esqueçam de dar o seu like.